As palavras mais agradáveis e consoladoras para a Santíssima Virgem são: O Senhor é contigo, 10 de janeiro de 1903. Nesta manhã, depois de muito sofrer, veio a Rainha Mãe com o menino nos braços e entregou-o a mim, dizendo que eu o cortejasse com atos contínuos de amor. Fiz o melhor que pude e, enquanto fazia, Jesus disse-me: minha dileta, as palavras mais agradáveis e que mais consolam a minha mãe são Dominus tecum, pois assim que foram pronunciadas pelo arcanjo. Ela sentiu em si a comunicação de todo o ser divino. Sentiu-se investida do poder divino, de modo que o seu próprio ser se dissolveu diante do poder divino, e minha mãe permaneceu com o poder divino em suas mãos. Luísa reza pelas intenções do arcebispo, 11 de janeiro de 1903. Tendo o confessor pedido que eu rezasse segundo as intenções do Monsenhor, encontrando-me fora de mim mesma, vi que não se tratava propriamente do Monsenhor, mas de outras pessoas. Entre elas, vi uma mulher muito bondosa, mas profundamente consternada, que chorava, e o Monsenhor sustentando com os braços uma cruz com Cristo, pregado sobre ela, defendendo-a. Ele parecia estar em uma situação de luta pela religião. O bendito Jesus, observando tudo, disse: eu os confundirei. A vida da Santíssima Trindade e todo o bem que dela provém estão contidos em uma palavra: amor. Jesus envolveu Luísa na satisfação que ele ofereceu pelo amor que as criaturas negam. 13 de janeiro de 1903. Encontrando-me no meu estado habitual, parecia-me ver as pessoas da Santíssima Trindade, que se olhavam mutuamente. Em seus olhares havia tamanha beleza que ficavam em êxtase apenas ao se contemplarem. Nesse estado transbordavam em amor, e desse amor eram como que arrebatadas, permanecendo ainda mais profundamente extasiadas. Todo o bem e o contentamento delas estavam compreendidos nelas mesmas. Toda a sua vida eterna, bem-aventurança e atividade estavam encerradas nesta única palavra: amor. Toda a beatitude dos santos derivava desse perfeito operar da Santíssima Trindade. Enquanto eu contemplava, o Filho tomou a forma de crucificado e, saindo do meio deles, veio até mim, comunicando-me as dores da crucifixão. Enquanto estava comigo, voltou novamente ao centro da Trindade, oferecendo as suas e as minhas dores, satisfazendo o amor que todas as criaturas deviam a elas. Quem pode descrever o contentamento da Trindade e como ficaram satisfeitas com a oferta do Filho? Parecia que, assim como ao criar as criaturas, não havia saído de seu interior nada além de chamas contidas de amor. E para dar vazão a esse amor, decidiram criar tantas outras imagens de si mesmas. Assim também se sentiam satisfeitas quando recebiam aquilo que haviam dado: amor. Amor foi o que deram.
e amor é o que desejam receber. Assim, o maior ultraje é não amá-las. E ainda assim, ó Deus, 3 vezes santo, quem é que vos ama? Depois disso desapareceram. Mas quem pode descrever o que eu compreendia? Minha mente se perdia, e minha língua não encontrava palavras para expressar. Pouco depois, o bendito Jesus retornou com o rosto coberto de cuspes e lama, dizendo-me: minha filha, os louvores e as adulações são como cuspes e lama que sujam e maculam a alma, cegando a mente para que ela não conheça a verdade sobre si mesma, especialmente quando não provém da verdade. Se, no entanto, procedem da verdade, e a pessoa é digna de louvores, ao conhecer a verdade, dará a minha glória. Mas se provém da falsidade, levam a alma a um tal excesso que ela se confirma ainda mais no mal. As intenções de Jesus ao sofrer a coroação de espinhos. 31 de janeiro de 1903. Depois de muito esforço, percebi apenas no meu interior o bendito Jesus, que trazia a coroa de espinhos. Coloquei-me a contemplá-lo e a compadecer-me dele. Então ele me disse: minha filha, quis sofrer estes espinhos em minha cabeça, não apenas para expiar todos os pecados de pensamento, mas também para unir a inteligência divina à humana. A inteligência divina estava como que dispersa nas mentes humanas, e meus espinhos a chamaram do céu e enxertaram novamente. Não somente isso, mas também obtive auxílio, força e clareza para aqueles que deveriam manifestar as coisas divinas, para que as tornassem conhecidas aos outros. A autoridade do sacerdote impõe que Luísa sofra por causa de uma igreja de protestantes. A mãe rainha repreende asperamente Luísa. Encontrando-me no meu estado habitual, sentia-me profundamente aflita, especialmente que o meu confessor me havia dito que naquela manhã uma igreja protestante seria inaugurada em Corato. Ele pediu que eu rezasse ao Senhor para que algo acontecesse, de qualquer tipo, que os confundisse, custasse o que custasse, em termos de meu sofrimento. Não vendo o Senhor e, portanto, não sentindo grandes sofrimentos, o único meio para obter este tipo de graça, uma grande aflição tomava conta de mim. Depois de muito esperar, veio o bendito Jesus, vi também o confessor, que insistia e suplicava para que eu sofresse. Então pareceu que ele me comunicou as dores da cruz, e depois disse-me: minha filha, fiz-te sofrer compelida pela autoridade sacerdotal. Permitirei que aqueles que comparecerem à inauguração, em vez de serem convencidos pelas palavras dos protestantes, zombem deles. Além disso, se o castigo caiu sobre Corato, nos dias em que mantive suspensa no estado de vítima, ele precisa seguir seu curso. Contudo, se continuares a sofrer, disporarás os corações para que em tempo oportuno eu aproveite alguma ocasião para deixá-los completamente confusos e destruídos. Depois disso, veio a rainha mãe, e como se quisesse tratar-me com justiça, repreendeu-me severamente por qualquer pensamento ou palavra contrária, especialmente quando, vendo-me com pouquíssimos sofrimentos, digo que não é mais vontade de Deus que eu permaneça neste estado e, portanto, quero sair dele. Quem pode descrever o rigor com que ela me repreendeu, dizendo: se o Senhor permite que por alguns dias te suspenda, isso pode ser, mas que tu mesma desejes dispor disso,
É algo intolerável diante de Deus, pois é como se pretendesses ditar as leis sobre o modo como Ele deseja manter-te. Senti tanta força daquele vigor que estava prestes a desfalecer, até que o bendito Jesus, compadecendo-se de mim, sustentou-me entre seus braços. Aos protestantes faltam todos os meios que a Igreja Católica possui para salvar os homens. Diferença entre quem ama Jesus e quem cumpre plenamente a sua vontade. Diferença entre a criação e a redenção. 9 de fevereiro de 1903. Nesta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, vi o confessor junto com outro sacerdote santo que disse: afasta qualquer pensamento de que a tua condição não seja a vontade de Deus. Depois começou a falar sobre esses protestantes mencionados em Corato e disse: pouco ou nada conseguirão, porque os protestantes não possuem o anzol da verdade para pescar os corações, como tem a Igreja Católica. A eles falta o barco da verdadeira virtude para salvar as almas. Estão desprovidos de velas, remos e âncora, que são os exemplos e os ensinamentos de Jesus Cristo. Chega a um ponto de não terem nem pão para alimentar-se, nem água para saciar a sede e purificar-se, que são os sacramentos. O que é ainda mais grave. Falta-lhes o mar da graça para navegar e buscar almas. Sem tudo isso, que progresso poderão fazer? Ele disse muitas outras coisas que não consigo relatar com exatidão. Depois veio o meu amável Jesus e disse: minha filha, quem me ama, fixa diante do centro divino. Mas quem se resigna e cumpre plenamente a divina vontade, possui em si mesmo o centro da divindade. E como um relâmpago desapareceu. Pouco depois ele retornou, e eu estava agradecendo-lhe pela criação, pela redenção e por tantos outros benefícios. Então ele acrescentou: na criação formei o mundo material e na redenção formei o mundo espiritual. O pecado é veneno e a dor é o antídoto que faz ressurgir a obra da redenção. Dimensões da redenção na vida de Jesus, 22 de fevereiro de 1903. Encontrando-me no meu estado habitual, por um breve momento vi o meu adorável Jesus, que me disse: minha filha, o pecado ofende a Deus e fere o homem. E como foi cometido pelo homem e ofendeu a Deus, para obter uma satisfação plena, era necessário um homem e um Deus que satisfazesse. Os 30 anos do curso da minha vida mortal satisfazeram pelas 3 eras do mundo, a natural, a da lei escrita e da graça, bem como pelos 3 diferentes estados de cada homem, adolescência, juventude e velhice. Por todos eu satisfiz, mereci e intercedi. A minha humanidade serve de escada para subir ao céu. Mas se o homem não sobe essa escada com o exercício das próprias virtudes, tentará em vão ascender e tornará inútil para si toda a minha obra. Ao ouvir mencionar o pecado, disse: Senhor, diz-me, por que te comrazes tanto quando uma alma se arrepende de ter te ofendido? E ele respondeu: o pecado é um veneno que contamina toda a alma e a torna tão deformada que faz desaparecer em si mesma a minha imagem. A dor destrói esse veneno e restaura nela a minha imagem. O verdadeiro arrependimento é o antídoto e, ao destruir o veneno, cria um vazio na alma. Esse vazio, por sua vez, é preenchido pela minha graça. Eis porque me alegro, porque, por meio da dor, vejo ressurgir a obra da minha redenção. Livro do Céu, volume 4, escrito serva de Deus Luísa Picarreta.